Oi, meu bem! Tudo bom? Gente, olha só. Hoje, isto aqui já como um meio caminho andado, tá? Porque vamos começar falando de óleos. E já vou pedir o seu like logo de começo, porque se você tá assistindo todos os vídeos, você sabe que esse aqui vai ser bem legal também. E é o seguinte, vamos falar de um jeito fácil de começar a esfumar, tá? Não tem segredo, não tem mistério, é só você entender alguns pontinhos que são bem fáceis, tá? E por isso eu já vim aqui pra gente economizar tempo, mas eu vou explicar tudo certinho pra vocês. Mas olha só, vamos direto ao assunto. Vou começar, quando eu esfumo, sempre com um corretivo aqui na pálpebra. E eu prefiro um corretivo cremoso em vez de um corretivo líquido. Porque o líquido seca mais rápido e essa coisa grudentinha a gente precisa para que ele fixe a sombra, para que a sombra grude e fique. Então o líquido é mais difícil. Para isso eu gosto desses assim, ó, dos potinhos. Esse aqui é o da Maquiê, que é camuflagem, mas a gente consegue usar na cor Snow. Ele não pode ficar nem produto demais, por isso que eu aplico e depois venho com a esponjinha tirando o excesso, porque se ficar produto demais, vai grudar e você não vai conseguir esfumar, tá? O que algumas pessoas fazem é até pegar um pouquinho do pó facial ou até um pó translúcido para passar uma camada bem levinha aqui para que ele fique menos grudento. O problema é que aí eu sinto que a sombra não fica a mesma coisa, não pigmenta do mesmo jeito. Então, ó, primeira coisa é isso. Segunda coisa, pincéis de esfumar, tá? Opa, esse aqui não é. Mas pincéis de esfumar, a cachorrada tá toda enlouquecida aqui hoje, eu não sei por qual motivo. Mas os pincéis de esfumar, eles são todos arredondados. O meu tá manchado aqui. Mas eles são arredondados assim, tá? Não adianta você pegar um pincel, por exemplo, achatado assim, ó, ele não vai esfumar nada. Então tem que ser esses arredondadinhos pra gente poder esfumar. Ó, quanto mais gordinho ele for, mais aberto fica o esfumado, mais você esfuma essa sombra. Quanto menorzinho for, mais concentradinho fica. Então, por exemplo, pra gente começar a fazer um esfumado, a cor de transição que eu falei num vídeo, vou deixar aqui nos cards. O pincel maior é mais fácil, ele abre mais, fica mais bonito. Pra fazer a marcação de cut, do cut crease, né, aquela que mais no côncavo, depois de esfumar uma primeira sombra, você vem fazendo a do côncavo, os menores funcionam melhor, tá? Então, cada tamanho tem um porquê. Às vezes, quem tem o olho muito grande, talvez um pequenininho assim, ó, seja mais trabalhoso, a coisa fica mais demorada. Mas eu, no meu caso, por exemplo, tenho pouca parte de pálpebra fixa aqui em cima e é apertadinho, olha. Então, um pincel muito fofão, muito grande, pra mim não adianta muita coisa, tá? É melhor assim, ó, daqui... Assim, acho que eu consigo fazer um negócio melhor. E pra gente começar esse beabado esfumado, eu vim com a paleta da Belly Angel, que é essa de 28 cores, tá? Que ela é bem variada. E aí eu venho aqui em cima, ó, neste quarto tom, tá? E vou pegar com um pincel maior, porque o maior me ajuda a esfumar melhor. Pega uma quantidade, pincel mais na ponta, isso também é fundamental. Tem gente que pega muito aqui, a mão fica pesada. E por consequência, o esfumado fica marcado. Então, quanto mais na ponta você pegar, claro, desde que te dê firmeza. Não vai pegar aqui assim que o pincel não fica firme. Mas assim, mais pra ponta, a mão fica mais leve, tá? Então, eu vou pegar o marrom, uma quantidade, ó, tem um vinco aqui de acúmulo de corretivo. Tira ou com uma esponjinha ou com a pontinha do dedo. E aí eu venho, ó, primeiro depositando aqui a sombra, até ficar no tom que eu quero. Então assim, não precisa vir aqui e pegar até o pincel afundar a sombra. Não, você vai pegar uma quantidade e vai pôr até pigmentar o tom que você quer. Deu o tom que você quer, eu faço um olho por vez, tá? Então aí eu venho, um papelzinho, tiro um pouquinho do excesso se for muita sombra. E aí, ó, mão leve, eu venho fazendo, ó, ou movimentos de vai e vem, pra eu poder subir essa sombra, ou movimento de bolinha, ó. São os dois movimentos que ajudam bastante esse esfumado ficar bonito.
E ó, vou fazendo vai e vem. E a mão super leve até pra eu não abrir esse corretivo, pra eu não começar a arrastar o corretivo pastoso que tá aqui embaixo. Venho fazendo movimentos assim, ou movimento de vai e vem, tá? Mas com o pincel, ó, mais na pontinha mesmo. Ó, e lembra do vídeo de transição? Se você não viu, vai lá assistir. É a primeira cor clarinha. E de verdade, não pode ter preguiça, tá? Você não pode ter preguiça de fazer esfumado, de esfumar. Porque quanto mais você esfuma, mais bonito fica, tá? Tenta deixar pelo menos uma linha distante das sobrancelhas, porque daí ele não vai parecer que você tomou um soco. Até vou trazer um outro vídeo falando melhor isso, como não parecer que tomou um soco. Mas uma das coisas é não chegar aqui nas sobrancelhas, mas ir esfumando com muita paciência, ó. Bolinha, vai e vem, bolinha, vai e vem, até ele ficar assim, ó, bem suave. E aí vou fazer do outro lado a mesma coisa e volto pra gente continuar. Outro olho feito. E uma coisa bem importante que eu sempre gosto de dizer nos meus cursos, enfim, para as minhas clientes, é: se deste lado eu fui esfumando assim, né, acompanhando assim pra fora, deste lado eu vou fazer também pra fora. Porque o esfumado vai abrindo de um jeito se você faz assim. Se você vai pra dentro, ele abre de outro jeito e vai ficar diferente, tá? Então, se aqui eu fiz de assim pra fora, aqui eu vou fazer também pra fora, tá? O vai e vem e o pra fora. Se eu tivesse feito pra dentro, aqui também seria pra dentro, para que ele abra da mesma forma, tá? Para que fique uniforme. Agora eu vou trocar de pincel, vou pegar esse aqui que é um pouquinho menor, porque eu vou colocar a sombra agora abaixo, eu não quero que a sombra suba em cima do primeiro marrom. Então eu vou colocar mais abaixo, por mais que eu não vá fazer um cut, vou fazer aqui no canto, eu prefiro ter dois pincéis. Porque o que acontece? Eu vou passar uma outra sombra e vou poder voltar com esse esfumando, dando acabamento, para que essa primeira sombra não suma, tá? Então eu vou pegar a paleta, acho que eu vou fazer até um olho um pouco mais avermelhado, ó. Vou pegar esse tomzinho, ó, 1, 2, 3, 4, quinto tomzinho, é esse aqui mais avermelhado, vinho, né? Ficou mais avermelhado na câmera. E ó, mesma coisa, eu venho depositando primeiro no tom que eu quero que fique. E para esfumar, pincel mais na ponta também, ó. Posso ir fazendo bolinhas. Quando você faz abrindo pra fora, ele vai abrir mais. O que eu sinto é quando você faz pra dentro, ele abre um pouco menos. Então aqui eu gosto de fazer movimento pra dentro. E aí eu volto com o pincel anterior e vou aqui, ó, dando uma esfumadinha, um acabamentinho pra não perder esse marrom. Percebem que eu não vou com esse segundo tom até fora, né, até em cima do outro marrom. Eu fico aqui mais contida abaixo dele, ó, e venho de novo, vou trocando pincéis. Não tem como o esfumado não dar certo, tá? Pra quem já tá aí mais avançado, faz tudo com um pincel só, beleza, vai fundo, vai ficar lindo. Mas pra começar, eu acho legal assim, com pelo menos dois pincéis na mão, tá? Eu não vou pegando mais marrom, eu vou só com o que tá no pincel. A bateria da minha câmera acabou e eu aproveitei pra adiantar um olho aqui, tá? Mas vamos aqui, ó, eu parei no mesmo lugar, não mexi neste olho. Então, o que eu fiz? Esfumei tudo como vocês viram e agora vou pegar a esponjinha que tá com restinho de corretivo pra eu limpar aqui qualquer resquício que possa ter caído da sombra. E com uma paleta que eu selecionei a da Eudora, que eu gosto muito, que é essa daqui, ó, é a pretinha. Ai, agora o nome, Divina, Diva, algo assim. Vou pegar esse tom aqui, que ele é um cintilante meio rosadinho. E com o dedo mesmo, pode ser com pincel. Mas aí eu venho, ó, grudando aqui nessa parte que eu botei um pouquinho de corretivo de volta. Um restinho, né, de corretivo. E aí agora eu vou pegar o próprio pincelzinho daqui e nesse tonzinho iluminador eu vou pegar só um pouquinho e colocar abaixo da sobrancelha. Isso aqui é muito legal para deixar tudo perfeito. E com o pincel que eu já tava usando da primeira sombra, eu venho aqui fazendo movimentos de zigue-zague assim, ó, de vai e vem, para mesclar isso daqui.
para não deixar marcado esse cintilante que eu pus aqui. Agora eu volto na paleta da Belly Angel, peguei o pincelzinho da sombra mais vermelhinha, vou pegar um pouquinho dela aqui e vou vir aqui, ó, esfumando para fazer um acabamento, porque eu passei essa sombra cintilante aqui, né? Então, para não deixar a sombra solta ali, eu venho e aí vou fazendo mais um esfumadinho. Volto com o pincel da sombra marrom, eu peguei um pouquinho enquanto a câmera estava desligada e só dei uma batidinha de marronzinho aqui, tá? Porque eu senti que tava sumindo. Mas aí agora eu venho, vou pegar mais um pouquinho do marrom, que é a mesma cor que eu mostrei de assim, né? A quarta cor de assim. E aí, ó, eu venho aqui, ó, no meio das duas cores pra também criar um degradezinho bonito, tá? Sem sumir com o vermelho, mas só me ajudando a mesclar, que eu fiz a mesma coisa, ó. Então eu faço isso, e aí, como a gente tá focado no esfumado hoje, eu só vim com um pouquinho de máscara de cílios, que essa que tava pertinho é a Push-Up da Bourjois, e vou com ela mesmo. Não vou entrar pra delineado hoje, mas eu capricho aqui na bichinha. Então, meu amor, eu vou gravar um outro vídeo, então eu vou parar por aqui este. Viram que não tem o que errar no esfumado? Começa com um tom, bota um outro, esfuma bem, pega o pincel na pontinha para te dar leveza e vai com calma, vai com tempo. Se você não tem prática ainda, vai, pega um dia que você esteja sem fazer nada, pratica, que a rapidez vai acompanhando, a rapidez vai vindo. Tá, meu amor? Então, só não se desesperar, vai com paciência, vai com muito amor, que vai dar certo. E agora eu fico por aqui, amanhã eu estarei de volta, talvez com uma maquiagem completa, talvez com mais algum ponto, assim, que eu ainda quero trazer pra vocês. Enfim, será uma surpresa. Mas já se inscreva no canal, ative as notificações, clique em todas as notificações para você receber todos os outros vídeos que ainda virão até o fim de agosto. E também os que virão depois, né? Porque o canal vai continuar, não vai acabar em agosto não. Mas é isso, meu amor, eu vou ficar esperando por vocês amanhã, eu estarei aqui. Fiquem com Deus e beijinhos!